Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Portanto, Deus fez você para glorificar a Ele. Se eu perguntasse a você, qual foi o veículo que te trouxe aqui, você me responderia. Quem me responderia, Marcílio? Veio de carro. Você, Altenísia? Quem veio? Veio de quê? Jailson? Bicicleta. Família toda, né? Tem alguém que veio a pé? Veio a pé? Veio? Veio de carro também? E você, irmã Simone? Oi? Veio de carro? Veio a pé, irmã América? Veio a pé, andando, fazendo uma caminhadazinha? E se eu contrariasse a você e dissesse, não foi esse veículo que te trouxe aqui? Você ia me pegar lá fora, hein? Não, né? Então vou falar. O que te trouxe aqui nesta noite é fé. Os meios de transporte, cada um teve o seu. Bicicleta, a pé, carro, moto. Voando não, ninguém voou. Mas todos que aqui vieram por um motivo. O veículo principal, a sua fé. Porque sem a fé você ficaria em casa. Tendo carro, bicicleta, moto, avião, helicóptero, asas, ficaria em casa. Porque é a fé que nos impulsiona a deixar nossa casa, deixar de fazer, de ver, de ouvir, de estar com outros para estar aqui. Muitos, neste domingo, primeiro domingo do mês, deixaram de estar na casa do Senhor, não é porque faltou bicicleta, carro, o pé está machucado, não tem fé. Não tendo fé, não tem motivo, porque o que nós fazemos aqui é por fé. Nós cantamos a Ele, cantamos a Cristo, sem poder vê-lo, não tem nada, nenhuma estatueta, uma imagem, mas a gente sente Ele por fé. Então a fé eu posso assegurar a você que a fé é o principal veículo que te trouxe aqui, que fez você levantar. Hoje eu vou estar lá e vou apresentar o meu melhor para Ele, por fé. E eu quero falar sobre fé, mas a fé que vem pela palavra. A fé que vem pela palavra, eu quero ler. Meus auxiliares tiraram daqui. Não, está aqui. Aos Romanos capítulo 10, eu não vou esperar você encontrar, tá? A partir do versículo 13. E nós vamos nos prender apenas em um versículo desse trecho. Que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? O versículo 17 é o que nós utilizaremos hoje. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Esse texto que nós lemos mostra a necessidade de todo ser humano. Os versículos que antecedem o 17 diz: todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Mas como vai invocar se não há quem pregue?
Então, responsabilidade da igreja, responsabilidade nossa, que um dia ouvimos, agora temos que pregar para outros, né? Então, ele fala da necessidade de se confessar a Cristo como Salvador. Paulo aqui está falando acerca dos israelitas, acerca dos seus compatriotas, da vontade dele de que todos se convertessem a Cristo, deixasse a lei, porque o fim da lei é Cristo, e chegasse a Cristo, que é o Salvador de toda a humanidade, e não somente dos judeus, mas judeus, gentios e todos mais. E neste versículo 17, ele fala da importância de se ouvir a palavra. No dia 26 deste mês, eu vou completar 32 anos de pastorado. Mas eu não nasci pastor. Em 1981, alguém pregou para mim e eu ouvi, entendi, entreguei minha vida para Cristo. Criado junto da escola de samba, gostava de samba muito. Toda roda de samba, todo ensaio da escola de samba, estava lá. Todos os eventos, estava lá. Eu fui crescendo, igual os seus filhos estão crescendo na presença do Senhor, eu fui crescido lá. Crescido num lar católico espírita, ou seja, dobradinha, ora estava lá no padre, ora estava lá na Umbanda. Mas em 1981 eu ouvi de uma maneira diferente. Escutar é diferente do que ouvir. Escutar, quando você pega um ônibus cheio, você escuta um montão de gente conversando, fala sobre feira, sobre futebol, sobre política, sobre problemas da vida, não é assim? Mas se você estiver conversando com uma pessoa, você está escutando, você está ouvindo, você presta atenção. Por isso que muitas das vezes, poucas as vezes, que eu aqui chamo a atenção de alguém: ei, presta atenção, porque escutar é diferente de ouvir. E a Bíblia manda ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E este versículo fala exatamente isto, o versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir, não é escutar. Eu já escutei. Você já escutou falar de Jesus? Já escutei. E aí, produziu o quê? Nada. Por quê? Porque não penetrou. A fé, quando você ouve a mensagem de Cristo, a palavra de Deus, que é viva, penetrante, ela penetra primeiro, sabe aonde? No seu intelecto. Tem pessoas que acreditam que a fé, ela entra no coração ou no sentimento. Não é. As pessoas que têm um encontro com Cristo por sentimento, por aquele momento fervoroso, ela não permanece. E você conhece um monte de gente assim. Mas aquelas que a palavra entra na sua mente, na sua razão, e ela compreende o porquê, aí ela não abandona. Aí entra no seu intelecto e atinge as suas emoções, a sua alma, que é o centro das emoções. Então eu quero falar hoje sobre a fé que vem pela palavra. Eu disse agora há pouco que me converti aos 19 anos. Então, morando ao lado da escola de samba, eu ouvi o quê? Samba. Todos eles ouvia e cantava. Quando agora me entrego minha vida para Cristo, eu já não quero ouvir mais isso não. Como é que se abdica de algo que você faz desde sempre? Como é que abandona algo que você está acostumado a fazer? Mas é necessário abandonar. Para você ter uma ideia, quando eu ia tomar banho, meu pai tinha que bater na porta do banheiro. Sai daí, rapaz, senão eu vou te pegar quando você sair. Porque eu cantava todos os sambas, enredos. Aquilo estava no meu sangue, estava na minha, mais profundo do que eu possa imaginar. Mas a palavra de Deus, o quê? Ela penetra na divisão da alma, do espírito, de juntas, de medulas, é apta para discernir o pensamento e intenção do coração. E eu me prontifiquei, eu falei, eu não posso mais ouvir isso, não quero mais ouvir, não vou mais ouvir isso. Mas não basta você simplesmente deixar de ouvir aquilo que te prende. Você precisa agora ouvir aquilo que pode te libertar. Você precisa agora ouvir algo que vai te libertar e vai solidificar a sua fé. Não é você deixar, não vou deixar, não vou mais ouvir não, mas você está ouvindo o quê? Vai ficar um buraco, um vazio. Você precisa preencher com algo importante. E em razão disso, eu me recordo dessas semanas que na quarta-feira
faleceu, partiu para o Senhor, o evangelista, pastor Jimmy Swaggart. E eu me recordo que toda manhã de sábado, eu acordava cedo, ligava a minha televisãozinha no quarto, para poder ouvir as mensagens cantadas pelo Jimmy Swaggart e a sua família. Ele cantava e ele pregava. Aquilo ali me enchia, aquilo ali me alimentava. Mas era só isso, pastor, que você ouvia? Não, eu li a Bíblia em voz alta. Até hoje eu tenho esse costume. Quando eu estou em algum lugar e estou sozinho, eu estou lendo em voz alta, para que entre no meu ouvido o que eu estou lendo, para que o meu entendimento seja maior. Se você lê silenciosamente, daqui a pouco você está... Já aconteceu isso com você? Ou é só comigo? Daqui a pouco você está dormindo em cima. Então, eu ouvia, passei a participar, deixei a escola de samba, deixei as outras coisas que eu ouvia, mas agora eu tenho que ir para outro lugar, para eu poder ocupar o espaço que ficou vazio. É aquilo que Jesus diz, quando o Senhor liberta, livra uma vida de seus demônios, fica vazio. Mas se bobear, ele volta e retorna e volta com mais outros. Então eu passei o quê? A participar de escola bíblica dominical, domingo de manhã. Domingo de manhã tinha oração 6 horas da manhã, eu participava. Às quartas-feiras, quando tinha meia jornada no trabalho, eu ia à tarde nas consagrações. Culto de ensino, eu participava toda terça-feira, estava lá anotando, ávido por aprender. Então eu fui o quê? A minha fé foi solidificando. Nós vamos ver aqui, de que a fé, ela é construída. Você não nasce com uma fé desse tamanho, você nasce com uma fé de grão de mostarda, pequena. Então, mas você precisa construir. Você precisa fazer com que essa fé aumente cada dia. E é isso que nós vamos ver. Nós vivemos em um mundo cheio de vozes e mensagens. O teu celular não para de fazer aquele barulhinho. O que é isso? Mensagens que alguém está te enviando. Mensagens boas e a maioria delas ruins. E o que você precisa saber? Selecionar o que você está recebendo. É essencial saber de onde vem a verdadeira fé. E a verdadeira fé vem do quê? Do ouvir. O que você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? Como é que você tem ouvido? Com boa vontade? Ou tem apenas escutado? Há uma diferença, nós falamos aqui. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta que nós lemos, ele explica como a fé salvadora, ela é gerada. Nós falamos hoje aqui pela manhã e na terça-feira passada também, que há 3 tipos de fé, pelo menos. A fé salvífica, qualquer um tem. Aliás, a fé comum, qualquer um tem. O camarada que está lá fora tomando de 1 a 51, ele tem fé, ele confia em alguma coisa. Mas quando ele consegue entender as Escrituras, o Espírito de Deus fala com ele de uma maneira diferente, ele passa a ter a fé salvífica. Essa fé é possível, capacita ele a receber a Cristo, a ver a cruz de Cristo vazia. E saber que aquela cruz foi preenchida por um inocente e que ele deveria lá estar. Mas existe também a fé como dom. Aqueles que já receberam a Cristo por meio da fé, que é dom de Deus, ele recebe algo especial para poder realizar a vontade de Deus. Então, nós vamos refletir sobre como a fé nasce, cresce e se firma através da palavra de Deus. No meu caso, que eu citei o meu exemplo, acho que é o exemplo que eu posso falar melhor, é o meu. Ela nasceu quando eu decidi, estando em casa, falei, poxa, eu vou começar a ler aquela Bíblia que está lá. Tinha uma Bíblia abandonada lá na estante. Tinha uma Bíblia lá, e que eu pegava à noite e lia um pouco, de manhã cedo quando eu ia para o trabalho, eu colocava lá de volta. Então ela começou ali a nascer. Quando eu ouvi o pastor Edecaso Takayama pregar, eu falei, essa mensagem é para mim. Eu preciso encontrar-me com Cristo. E assim eu fiz, o meu nascimento. Então, nós vamos refletir como a fé nasce. Nós estamos aguardando a Maria, estamos aguardando o Matias. Daqui um tempo eles vão nascer. Então, nasce. Como que a sua fé nasceu? Você lembra?
Você lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Em que momento foi? O que pregou? Por que você levantou a sua mão cansada e passou a seguir a Cristo? Pastor, eu não lembro nada disso, mas deveria. Porque o nascimento se dá ali. Ok? Então, oi? Falou alguma coisa comigo? Não. Então, o que isso significa? Ou seja, a fé nascer, crescer e se firmar através da palavra de Deus. A fé é um processo. Como eu disse, você não vai sair por aí, entregou sua vida a Cristo e sair por aí fazendo milagres de cura, não. Você vai processar isso aí. Ela vai crescendo automaticamente, não, mas dia a dia, paulatinamente. Não é algo que simplesmente acontece de repente, mas ela é construída e fortalecida ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Por isso que a fé não é emocional. Ela é racional. Você entende a bondade, a severidade de Deus através da sua razão. Não é pela emoção. Repito, pessoas que se entregam a sua vida através de emoção por um hino que é cantado ou alguma coisa assim, não fica. Vai lá na frente, recebe a oração e volta. E quando volta para onde? Mas quando ela tem convicção que a mensagem de fato penetrou na divisão da alma e do espírito, junto, medula, discerniu o pensamento, já foi, irmão. Não sai mais não. Nada mais me separa do amor de Cristo, como Paulo diz, nada me separará do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada, nem a tristeza, nada. Quando você vê pessoas que por qualquer coisinha se separa de Cristo, se separa da comunhão, é porque nunca de fato tiveram uma conversão genuína. Nunca, apenas escutaram o Evangelho, nunca ouviram o Evangelho. Então, não é algo simples, acontece de repente, é construída e fortalecida ao longo do tempo, através da exposição à mensagem de Deus. O que é exposição? Para você ter uma ideia, se no sol de Rondônia, o sol que fez hoje, se a gente ficar exposto, eu aqui que sou bem pretinho, se eu ficar exposto ao sol, o que acontece comigo? Oi? Vai me queimar, eu vou ficar moreno? Não, eu vou ter queimadura. Exposto a palavra é você estar à disposição dela. Mas aqueles que somente a leem no domingo aqui, se satisfazem apenas com a leitura que é feita no domingo e depois passa toda semana, ele está exposto à palavra? Não. Nunca terá uma queimadura de 2º grau por exposição à palavra. Nunca terão. Então você precisa examinar as Escrituras, ter nelas vida eterna, aprender o que elas são, tendo ela para te limpar de todo o pecado, ensinar você o caminho que você deve andar e o que não fazer. Isso é estar exposto. Ouvir bons sermões, ouvir, não é escutar, é estar anotando. É deixar realmente, Senhor, deixa a tua palavra, como nós ouvimos aqui o Otávio falando. O que você falou hoje, Otávio? Fala alto, está com fome? Ele está com fome, depois leva ele para jantar, vai lá. Fala alto. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Isso é exposição. Quem já fez exame aqui, principalmente na época da Covid, falta de vitamina D, lembra disso? Quem é o maior produtor de vitamina D? O sol? Você está faltando, faz um exame de sangue, está faltando vitamina D, e Rondônia tem vitamina D sobrando aí, é só ficar meia hora no sol quente. Então, ficar exposto à palavra, é estar disposto a ouvir com bons ouvidos, irmão. Com bons ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando a você. Tem uma finalidade isso, tá? E o que isso significa? A fé é um processo. Ouvir a fé, ouvir a palavra, ela é fundamental.
O que é uma coisa fundamental? Não pode ser deixada de lado. É fundamental, é como o ar que a gente respira. Sem respirar, o respirar é fundamental para manter a vida. Então a mensagem de Cristo, transmitida pela Bíblia, e por meio de seus ensinamentos, é a fonte da fé. Então você tem que estar nos estudos, você tem que estar lendo as Escrituras, tem que ouvir boas mensagens. Não é ouvir o que você quer ouvir. Eu gosto de ouvir somente o livro dos Salmos. Apressa-te, Senhor, e me socorrer. Eu gosto, ó. Mas tem muito mais para você ouvir. O Senhor que te socorre, Ele também quer te conduzir. O Senhor que te socorre e conduz, quer curar você. Aquele que socorre, que conduz e cura, é aquele que quer também disciplinar no momento de erro. Ele quer fazer a obra completa e não pela metade. Ok? Então, a fé, ela é dinâmica. A fé é dinâmica. Essa fé que penetra nos teus ouvidos, você permitiu ouvir, ela é dinâmica, não é uma fé estática. Água de poço, já viu água de poço fazer rodemoinho? Todo mundo aqui tem poço em casa, destampa lá e veja. Veja se dá para surfar ali. É água parada, irmão. A sua fé não pode ser assim, ela é dinâmica, ela precisa te movimentar. Ela precisa fazer você avançar. A fé não é estática, mas é algo que pode crescer e se fortalecer à medida que você ouve e medita na palavra de Deus. Eu falei do Jimmy Swaggart aqui, foi importante na minha vida, meu início de caminhada, mas eu ouvi também o pastor que hoje é deputado federal, como é que é o nome dele? Marco Feliciano, falando a mesma coisa. E ele falou, eu era criança, mas a maneira com que ele falava me tocava. A maneira com que ele falava me tocava. Os sermões dele, ele tocando e cantando, chorando, percebendo, não era um choro qualquer, mas era cheio do Espírito Santo, sabe? E junto com a sua família, a família em peso, cantando aquela coisa linda, parecia o céu. O que eu tenho posto diante dos meus olhos? Como é que Deus vai fazer a minha fé aumentar, se eu perco um tempo enorme, maratonando aí, sei lá o quê? É responsabilidade de cada um. Você quer ter uma fé aumentada, ou quer uma fé estagnada? A resposta é tua, tá ok? Então, ela não é estática, ela pode crescer e se fortalecer à medida em que você ouve e medita na palavra de Deus. Eu estou aqui, eu vou completar 12 anos aqui. Todo ano eu digo, irmão, leia a tua Bíblia. Irmão, pega a tua Bíblia. Irmão, leia. Esse ano eu já falei também. Eu estou começando a me cansar, porque parece que é pedra mole em água dura. Tomara que fure. Mas enquanto você não perceber que isto é importante, porque é através das Escrituras que a gente conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o nosso viver, não é porque o pastor disse, é porque é necessidade sua. Então, como isso se aplica, isso que nós acabamos de falar, como se aplica à nossa vida? Leitura e estudo da Bíblia é necessário. Fazer estudo, nós fazemos aqui as terças e aos domingos, mas é insuficiente. É insuficiente, você precisa fazer estudos em casa. Você precisa encontrar, eu falo aqui sempre dou uma pista, aí faz um estudo sobre esse assunto. Vai lá, estuda lá e traz para nós o que você aprendeu sobre esse assunto. Mas até hoje eu não recebi nenhum retorno, um feedback. Retorno é isso aqui, ó. Eu estou falando, ele está jogando para mim o que eu estou falando. Retorno. Precisa isto. É a melhor coisa quando a gente encontra pessoas que têm interesse. Pastor, li isso aqui, me chamou a atenção. Como é que pode esse negócio? Me explica isso. Eu nunca fui incomodado aqui. Acho que os presbíteros também não, acho que a pastora também não. Então só tem top de linha, ou não? Precisamos ler, persista em ler, é o que Paulo fala a seu filho na fé. Então, ouvir pregações e ensinos baseados no quê? Na palavra.
na palavra de Deus, fortalece a nossa fé. Não é ouvir o que você quer ouvir. Eu fui lá para poder ouvir poxa, eu queria ouvir assim, sei lá, você é tão bonitinho ou bonitinho e tal, o camarada está gordão, você está magrinho. Não é isso, não é ouvir o que você quer, mas aquilo que Deus preparou para você ouvir. O que vai fazer diferença na sua vida, é isso que a gente precisa ouvir. E nesse texto que nós lemos, vemos também a responsabilidade de compartilhar a fé. A igreja precisa compartilhar. Uma maneira de nós aumentarmos a nossa fé é quando a gente fala de Jesus acerca da nossa fé para outros. Você falou para quem ao longo desses 6 meses que já se findaram? Você lembra de algum nome? Que você tenha falado, olha, Jesus é maravilhoso. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer muito mais na tua vida. Isso aumenta a fé. Então, ler, ouvir, estudar, compartilhar. É importante que a gente faz. Tá? Então, qual é a origem da fé? A fé, origem no ouvir. O início, o nascidouro da fé é no ouvir. Ouvi a tua palavra e escondi. Ouvir. A fé não é produto de esforço humano e nem é do vazio emocional. Ela nasce na exposição à verdade revelada de Deus. Na exposição. Quanto mais você ficar exposto à palavra, a Bíblia que você tem à mão, ou mesmo no celular, tá? Você perguntar, Senhor, me ensina sobre isso aqui, me ajuda a entender isso aqui, me fala comigo, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender isso. Se Ele não te explicar, te revelar ali, Ele vai ajudar alguém, vai enviar alguém para fazer isso. Tá? Então, a exposição da palavra de Deus é que faz com que a nossa fé nasça. Ouvir é mais que escutar sons. Eu falei aqui do ônibus, acho que eu nem terminei de falar, mas tem um montão de gente conversando sobre diversos assuntos, mas se você está conversando de perto com alguém, você está entendendo o que aquela pessoa está falando, mesmo que outros sons estejam ao redor. Você escuta barulho, farfalhar de pessoas, mas você está entendendo, porque você está ouvindo. É isso que a gente precisa. Eu e você precisamos aprender a ouvir a palavra. Ouvir. O ouvir é que vai fazer com que ela penetre, não é escutar. Quantas pessoas escutam, mas não surte o efeito, ok? Então, lembra de Pedro na casa de Cornélio? Quem foi Cornélio? Rapidamente aqui. Era um homem, era um gentio, ele era um centurião, ele dava esmola, ele fazia coisas boas, e o Senhor observou ele. A gente pensa que o Senhor não observa, Ele observa todo mundo. Os olhos do Senhor estão atentos, Ele não dorme, Ele não dormita. E Ele observou a maneira como Cornélio dava oferta, ele dava esmola, como que ele ajudava ali, aquele estava sob o seu comando, ajudava a comunidade onde ele estava. Aí o Senhor falou, está faltando uma coisa nesse camarada, está faltando uma, ele é bondoso, ele é caridoso, está faltando uma, eu já sei o que eu vou fazer. Aí o Senhor fala com ele, em visão, fala, vai, manda alguém à casa de Pedro, chama Pedro e ao mesmo tempo o Senhor fala com Pedro, Pedro, você vai sair, vai cumprir uma missão para mim. Aonde? Você vai na casa? Não vou não. Vai, você vai lá sim. Você vai lá. E Pedro então foi como é que se diz? Faltou a palavra. Pedro foi convencido. Pedro foi convencido que ele deveria deixar o seu lugar onde ele estava para ir até a casa de Cornélio. Um estranho. Não era judeu aquele camarada. E Pedro chega lá e ele fala, ele prega a palavra e a família ouviu. E quando a família ouve, todos se convertem. Todos se converteram. Todos se converteram e houve uma grande alegria. Então, se você tiver interesse de ler, depois leia lá Atos 10, versículo 44, que você vai ver a diferença. Então, o que a palavra pode fazer? Qual é o canal da fé?
O canal da fé é o ouvir pela palavra de Deus. Canal. A água que chega em nossas torneiras, aqui nem tanto, a maioria aqui tem poço, mas primeiro ela sai lá do Rio Madeira. A calha do Rio Madeira, o que é? Um canal. Aí depois ela é sugada e vai por meio de tubulações, não é assim? A tubulação é canal. Tira de lá do madeira, entra na tubulação e depois chega até a torneira na sua casa, também por meio de tubulação. Qual é o canal então da fé? É o ouvir. Olha como é que é importante. Não é escutar, é ouvir, entender o que está sendo dito. Isto fizeram quem? Os de Bereia perguntavam a Paulo o que é que estava sendo dito. Eles queriam entender. Às vezes eu converso com os netos, me enche de perguntas sobre diversos assuntos. Eles querem entender. Nós precisamos também ter esse desejo de querer entender sobre isto e aquilo. Lembra do eunuco? Lá que o Senhor tira Filipe de Samaria. Filipe, eu tenho uma missão para você. Qual é? Você vai ver já. E transporta ele para um lugar deserto. E ele, poxa, qual é a missão? Não tem ninguém lá. Eu estava com um montão de gente e aqui não tem ninguém. Daqui a pouco veio uma carruagem. O Senhor fala com ele: se junte a essa carruagem, se junte a ela. E corre do lado. Quem é que estava ali? Estava um camarada importantíssimo lendo o livro de Isaías. Ele lia e não entendia nada. E Filipe então ao lado pergunta: entende tu o que lês? Ele: como é que eu vou ler? Como é que eu vou entender se não há quem me ensine? Aí ele falou: estou aqui. Olha o professor da escola bíblica dominical. Estou aqui para isso. E ele explica aquele texto, e aquele texto então fala profundamente nele, depois de entendido, e ele pede: eu quero me batizar. E ele se batiza, ele é batizado e segue a sua vida nova com Cristo. Então é preciso que a fé, é preciso que alguém lhe fala. É preciso que a palavra ela seja pregada, ela como uma espada. Como uma espada. Ela penetra. Ela discerne pensamentos. Ela entra onde nenhum outro objeto penetra, na divisão da alma e do espírito. O nosso corpo, ele é físico. A palavra ela penetra na divisão da alma e do espírito. Duas partes nossas que são imateriais, nós não conseguimos ver, mas a palavra penetra. Olha o poder que ela tem. Olha o poder, mas a gente precisa aprender a escutar, ou melhor, ouvir e não apenas escutar. Quer ver a diferença disso? Quando eu pergunto aqui, o que foi pregado ontem? O que nós aprendemos na escola bíblica dominical domingo passado? E que fica aquele tic-tac, 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 e não sai, é porque simplesmente escutaram e não ouviram. Há uma diferença. A diferença é grande. Então, a fé que salva está ancorada na revelação de Cristo, a sua obra. A importância da pregação fiel, sem distorção, sem rodeios. Ao pregar o evangelho aqui, eu não preciso fazer, está em moda agora falar de bolo de banana, não está? Então, não preciso falar aqui de receita de bolo. Vamos falar o que a palavra diz. É ela que convence o homem. É através da palavra que eu me convenci e me converti posteriormente. É o que pode ocorrer com você. É o pleno entendimento. Eu preciso ver que a cruz, nós vamos falar aqui daqui a pouco, a cruz, ela foi ocupada por alguém que não merecia. Como nós lemos na leitura inicial, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembra disso que foi lido? Então, porque a inclinação para a carne é o que é? É inimizade contra Deus. Quando eu entendo isso, eu me afasto das coisas carnais. Eu começo a pensar nas coisas que são do alto. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz avivamento. Não tem como, eu queria ser avivado, pastor, mas eu estou longe das escrituras, eu não gosto de ouvir, eu não, sabe? É difícil.
Então, sem distorção, sem rodeio. Olha que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Você seria capaz de dizer o que está lá? Romano 1, 16. O que está lá? O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não precisa falar de outra coisa. É direto. É direto. A pessoa vai entender. Porque tem o quê? A ação do Espírito Santo que trabalha também na vida daqueles que ouvem. A necessidade da fé para a salvação e perseverança. Qual a necessidade de termos fé? Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Então, há necessidade de nós termos fé? Claro. Aqueles que se aproximam de Deus, importa que creia, ou seja, tenha fé. Quando nós recebemos do avô do Isaac um pedido de oração pelo seu filho, pelo seu neto que estava hospitalizado e estava bem já. Poxa, pastor, ora por ele. Eu sei que você está distante, eu sei que, mas ora, pede pelo meu neto. E hoje, como eu disse agora há pouco, o menino está se recuperando. Então, a fé, o que fez aquela mulher a enfrentar uma multidão que seguia Jesus e disse a si mesmo: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curado. Não precisa nem ele falar comigo. Se eu tocar, se eu conseguir passar a mão nele, encostar nele, eu vou ficar curado. E ela ficou curada. O que é isso? Fé. Então, quem não tem fé é incrédulo. E o incrédulo não recebe. A fé é importante. E ela nasce onde? No ouvir, no entender da palavra, no guardar a palavra, no se encher da palavra. Tá? Então é necessário todo dia. E até quando isso, pastor? Até que Jesus venha. Aquilo que eu iniciei lá em 1981, novembro de 1981, eu tenho que fazer em julho de 2025. Uma coisa que começou lá, eu não posso parar cá. Tem gente que começa bem uma carreira e para. O que houve? Parou? Não, eu parei porque, sei lá. Tá bom? Então, Romanos 10, 9 e 10, nós vimos, mostram que a fé no coração leva à justificação. Olha o que o escritor Paulo, né? Ele nos fala aqui, versículo 9 e 10. Vamos ler novamente para que você entenda. Cadê ele? Olha o 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E se não fizer isso, pastor, não será. Precisa desenhar? Está aqui, claro. Mas quando eu só escuto, isso não faz diferença para mim. Mas se eu ouço e vejo que minha vida está em perigo, eu entendo que isso aqui, eu entendo que eu preciso confessar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou em meu favor, para me dar vida e vida em abundância, para que eu possa ser salvo. E o versículo 10 diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, você crê, mas tem algo mais depois da fé que ocorre internamente. Olha o que Isaías fala: a quem deu crédito a nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Que braço é esse? A graça, como o Tiago fala. Tito, aliás, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Manifestou. Isaías fala e depois vem Tito confirmando. Então, o braço salvador de Deus está se manifestando. Mas quando eu só escuto, não ouço, o braço não tem poder para me salvar. Isaías 52 parece,
ele diz que eis que o braço do Senhor, a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, mas as nossas iniquidades fazem com que nós não entendamos isto. O braço querendo salvar está estendido. Imagine alguém dentro de um buraco, caído dentro de um charco de lodo, porque o pecado é lodo, e tem uma mão estendida para poder salvar. Ei, segura minha mão, você vai morrer. Uma areia movediça, por exemplo. Ei, segura minha mão, segura minha mão. O camarada vai, morre soterrado, porque não entendeu. Porque não entendeu. Já falamos que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu posso fazer qualquer coisa, mas sem fé não agrada. E desagradar aquele que é criador, aquele que ama. Poxa, fé nos dá vida eterna, esperança firme e direção no presente. É a fé que faz, como eu disse, qual foi o veículo que te trouxe aqui? Fé. Não foi teu carro, não foi tua moto, não foi tua bicicleta, não foram os teus pés. A fé. Alguns tendo tudo isso em casa, à disposição, não vou não. Faltou fé. Está desagradando, portanto, desagradando a Deus. É muito profundo isso, irmão. E fica quase que impossível, em poucas horas, eu poder fazer você entender isso, a não ser com a ajuda do Espírito Santo de Deus e vocês também se ajudando. Deixar de escutar e passar a ouvir. A fé nos sustenta diante das crises e fortalece contra as dúvidas. Você já teve crise? Acordou um dia menos crente, achando que vai para o inferno? Todos nós, há uma oscilação, mas é a fé que faz a gente permanecer. Quanto mais palavra dentro de nós, essa palavra estará dentro de vós, estará perto, dentro do seu coração, na sua mente. O apóstolo Paulo manda nós enchermos da palavra plenamente. É ela que nos faz caminhar. Estamos terminando. O texto que lemos também mostra a responsabilidade da igreja. Pastor, eu estou cheio de fé, eu sou um homem de fé, poxa. Pastor, você nem sabe como é que a minha fé é enorme, ó. Eu sou uma mulher de fé. Todo mundo que me vê diz isso, eu sou uma mulher de fé. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Fazer com que outros obtenham uma fé parecida com a sua. Fazer com que outros entendam que sem fé é impossível agradar a Deus e, portanto, não será reconhecido como filho de Deus. Olha o que Paulo fala no primeiro versículo desse capítulo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Responsabilidade. Qual era o desejo de Paulo? Que os seus compatriotas, seus irmãos, fossem salvos. E ele lutou por isto. A igreja tem uma responsabilidade. Quando você passa uma semana inteira, irmão, quando você passa um mês inteiro, irmã, quando um ano inteiro você não proclama o evangelho, que é boas novas de salvação aos perdidos, você está descumprindo o desejo de Deus, a ordenança dele. Como nós estamos estudando na EBD. Ok? Não é novidade nenhuma o que eu estou falando. Se a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra, alguém precisa falar. Eu disse aqui no início da minha conversão, eu comecei a ler a Bíblia no meu quarto, à noite. Lia de manhã cedo, pegava e colocava lá. Até que ela passou a morar comigo. Mas eu vi que era insuficiente. E eu fui então em busca de alguém que pudesse me ensinar. E o pastor Idecaso Takayama, lá do Paraná, que pregava nos congressos de jovens,
nos anos 80, 90, foi ele quem me esclareceu o que eu tinha de dúvida. Eu falei, então eu quero. Se é assim, eu quero. Então, se ele não falasse, se ele não pregasse, se ele fizesse ali na oportunidade que ele teve, passasse uma receita de um bolo de banana, o que eu estaria? Estaria onde? Então, quando você tem a oportunidade de pregar a palavra, pregue a palavra. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. As oportunidades são para isto. Pregue. Então, é responsabilidade nossa, a igreja. Tá? Então, como nós lemos nos versículos 14 e 15, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se no domingo você não consegue pregar para ninguém? Quantos vizinhos? Quantos amigos? Como é que eles crerão? Diga. É o que pergunta aqui, o 14 e 15, eu quero ler para você. Olha, ele diz, pois como invocarão? Precisa invocar para ser salvo. Nós vimos isso. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como? Responsabilidade nossa. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Não ouviram falar de Jesus. Quem é que precisa falar? Eu e você. E como ouvirão se não houver quem pregue? Tem que pregar. Como é que é pregar, pastor? Eu preciso botar um terno, uma gravata e sair nesse sol de Rondônia? Não. Você prega com o seu viver, com o seu modo de viver, no seu dia a dia, no cumprimento a um vizinho, a um amigo de trabalho, a um colega de escola, sei lá, a um colega de infância. Rapaz, eu te conheço desde cedo, e você agora está meio diferente, o que é? É porque você está usando terno? Não, é mais do que isso, é interno. Não é o terno, é interno. Não é o terno, é interno. Jesus penetra no nosso interior, ele muda de dentro para fora. Não é a roupa que é mudada, não é interno, não é o terno. Não é o terno, é interno. E as pessoas, eu falei hoje pela manhã, a Bíblia que teu vizinho lê é a tua Bíblia, é você, a tua vida, é a tua vida. Tá? Então, todos os cristãos têm o dever de compartilhar a palavra. E como eu disse no início, na introdução, quando você compartilha, a tua fé aumenta. Por que aumenta? Pergunta. Porque o Espírito de Deus traz à sua memória que você está lendo. Aí você começa a falar, rapaz, e como é que flui tanto assim? Como é que flui tanto assim? É o Espírito Santo que movimenta, você deixa de ser água de poço. A fé que você tem, ela é dinâmica. Você quer ajudar alguém, você quer esclarecer alguém, você quer que alguém se salve. E o Espírito de Deus começa a trabalhar em você e traz à sua memória, à sua boca, as palavras certas para aquele momento. É fruto do Espírito isso. E Ele quer frutificar em você. Então, compartilhar em amor e verdade é obrigação nossa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia. O discipulado e a evangelização são meios pelos quais a fé se espalha. Nós estamos estudando o livro de Atos. Não é isso, Otávio? Estamos estudando o livro de Atos. E nós vamos ver que a igreja perseguida, ela sai, onde eles iam, ele era um portador, é como um correio. Quem já viu o correio? Ele tem uma bolsinha, não tem? E ali dentro está cheio de carta. Então ele passa pelas ruas entregando as cartas. Portador, o correio porta ali as cartas que são postadas. Você possui as cartas de Deus, o livro sagrado. Vamos concluir. Temos a ceia ainda. A fé salvadora, ela não é mágica nem automática. A fé que salva, eu posso me esgoelar aqui, mas ela não é automática. Ela precisa entrar no nosso ouvido e subir a nossa razão.
ao nosso cérebro, onde está o centro da razão, a gente possa entender que a morte de Cristo não foi uma coisa qualquer, foi por mim, foi por você que Ele morreu, e morreu para nos dar vida e vida em abundância, a salvar a todos que se havia perdido. Isto é razão, isto não é emoção. Então, a fé, ela nem é automática, ela leva um tempo para você digerir o que você ouve. É por isso que Jesus, falando sobre a parábola do semeador, ele diz daqueles que são esmagados pelo espinho. A palavra é semeada, mas vem o sufocamento ali, os espinhos, as coisas da vida. A gente precisa lutar contra isso. Você precisa lutar contra isso. Ela nasce, a fé nasce do contato com a palavra. Não se afasta. Não se afasta aquilo que o Senhor falou para Josué. Você lembra, Josué? Cadê Josué? O que o Senhor falou para você? Fala alto. Não afaste da tua boca, dos teus olhos, de perto de você, o livro desta lei. Fazendo-o como está escrito, vai prosperar, vai te sair bem. É a mesma coisa que diz o Salmo 1. Aquele que não se afasta da palavra é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Chega de sequidão, chega de vida morna, chega de vida sem vida. Será que tem vida sem vida? Tem vida sem vida. A palavra produz em nós vida. Então, a igreja deve ser, esta igreja, portanto, você faz parte dessa igreja, deve ser uma proclamadora constante dessa palavra, onde você estiver, irmão. Não é no Novo Testamento, é na Antiga Aliança, mas serve para o nosso exemplo. Imagine aquela menina que foi para a casa de Amã. Já ouviu falar isso aí? E ela está lá trabalhando forçadamente, escrava, e ela diz para sua senhora, fala: se meu senhor soubesse que na minha terra, lá em Samaria, tem um profeta de Deus, ele ficaria curado. O que aquela menina era? Portadora de boas novas. Poderia estar ali, sei lá, pensando em botar veneno na comida dos seus patrões. Vou botar veneno, vou. Me prenderam aqui, vou. Mas ela queria fazer o quê? Bom. E Paulo fala isso: pagar com o bem aqueles que lhe fazem mal. Portador. Então, a nossa igreja, a igreja precisa ser proclamadora constante, hoje mais do que nunca, dessa palavra. Quem ouve, quem crê, é salvo. Quem é salvo, vive pela fé. Quem ouve e crê, é salvo. E quem é salvo, vive pela fé. Essa fé, ela tende a aumentar, mas ela vai diminuir se você não se decidir a ouvir o que você precisa ouvir. Eu tive uma decisão dura. Eu não vou mais ouvir isso, não. Não vou. E não tinha o que nós temos hoje. Hoje você tem o Spotify, né? Tem só músicas, você bota ali. Não tinha isso, não. As rádios evangélicas eram poucas. Muito tempo depois de casado, depois já com filhos, é que veio a Rádio Melodia. Ih, bota tempo nisso. Dificuldade. Mas eu precisava disso aí. Ok? Vamos terminar com essa aplicação. Ouça a palavra com atenção. Quando você estiver num culto, estiver numa aula, estiver num estudo bíblico, ouça com atenção. Não deixa ninguém conversar com você. Se alguém for conversar, vamos comer um cachorro quente depois que eu sair daqui. Não, irmão, depois a gente conversa. Agora a minha atenção está aqui. Porque os pássaros tentam realmente retirar aquilo que está sendo semeado. Então, ouça com atenção. Cultive o hábito de ouvir com fé e submissão à palavra.
Isso que eu acabei de pregar, passa pela tua peneira e veja, o pastor está pregando ali alguma coisa que está fora das escrituras, enfim, tente ponderar, para que esta palavra aqui tenha valor para você e faça frutificar. Senão é só escutar, não é ouvir. Não é ouvir. Leia e medite na Bíblia quando? Diariamente, todo dia. Não há razão de você não ler, a não ser que você não saiba ler. Mas ainda assim, eu conto sempre aqui o testemunho de meu pai. Meu pai era praticamente analfabeto. E onde que ele aprendeu a ler? Após se converter, lendo as escrituras. E você que aprendeu a ler, não lê por quê? Você que aprendeu a ler, você tem problema de visão? Está usando óculos igual eu estou agora para perto? Você tem visão perfeita? Na hora da dificuldade, o que vai te valer são a palavra que está escondida no teu coração, na tua mente. Você não vai ter tempo de pegar aqui e ali. Poxa, eu queria tanto ter. Imagine internado como o Isaac ficou e outros estão. E agora não tem Bíblia, só tem aqui, ó. Aí eu só sei o Senhor é meu pastor, porque uma das crianças falou aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na segunda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na terça, na quarta, vai enjoar. Agora, se você tem um repertório de Bíblia guardado na sua mente, aí o Senhor é seu pastor, o Senhor é condutor, o Senhor é seu salvador. E por aí vai. Leia, medite a Bíblia diariamente. Fortaleça a sua fé no seu alimento diário. Alimento diário. Todo dia, alguns dias da semana, a gente recebe no grupo alguém com uma porçãozinha da palavra, um textinhozinho, um versículo. Faça isto. O versículo que você leu hoje, falou profundamente a você, poderá falar a outros. Mande no seu grupo. Mande no hall de amizade que você tem, para que seja uma mensagem boa, imensas aquelas outras mensagens ruins do dia a dia que você recebe, como eu falei no início. Teu celular não para de gritar. Compartilhe a palavra. Você tem fé? A palavra entrou na sua mente, no seu coração? Compartilhe agora. A bondade que fizeram a você de pregar a palavra que liberta, que fez com que você reconhecesse Jesus como Salvador e confessou Ele como Senhor, outros precisam ouvir. Então compartilhe. Pastor, eu só sei compartilhar no Facebook, no coisa ali, sabe? Não, é compartilhar com o seu viver. Compartilhe, tá? Seja um canal de bênção, para que outros ouçam e creiam. Seja cheio da palavra. Seja cheio da palavra. Vai haver um momento que sentirão fome, diz a Bíblia. Sentirão fome e sede. Não fome e sede de água e de pão, mas fome e sede da palavra. Seja você um portador da palavra. Seja você como o correio de Deus. Eu vim aqui te trazer uma carta de Deus. Uma carta. Alguém já disse que a Bíblia é a carta de um Deus amoroso à humanidade. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Pastora.